Bom dia, pessoal! Eu sou o Gabriel, a minha supervisora é a professora Bruna e hoje eu quero apresentar para vocês um banco de dados de jogos, uma planilha interativa que foi desenvolvida durante a minha estadia na reabilitação infantil. Antes de mais nada, nós temos aqui os objetivos dessa apresentação. Em primeiro lugar, explicar teorias sobre jogos e ludicidade. Em seguida, apresentar o contexto da reabilitação infantil, nossos grupos e as suas demandas. E por fim, apresentar para vocês a planilha que foi desenvolvida. Vamos começar então falando sobre a ludicidade do processo de aprendizado. Para falar disso, eu quero trazer três autores. Em primeiro lugar, temos Johan Huizinga. Antes de mais nada, eu quero esclarecer algumas definições. Segundo esse autor, ludicidade é um elemento da cultura humana e se manifesta nas diversas atividades dos agrupamentos sociais, desde as artes até as manifestações bélicas. Elemento esse que tem um sentido de entretenimento, de diversão. Enquanto o jogo é mais do que um reflexo psicológico ou mesmo um fenômeno fisiológico. Não é simplesmente instinto ou reflexo, mas é alguma coisa que tem propósito, que é feita a partir de algum desejo. E é muito interessante que, segundo essa definição, muitas coisas podem ser consideradas um jogo. Mas Huizinga também traz 5 características que são necessárias para que alguma coisa seja, de fato, um jogo. Em primeiro lugar, nós temos que é uma atividade feita de forma voluntária. Se você precisa forçar alguém a participar, então não é jogo. É algo que absorve o jogador de maneira intensa e total. É aquele momento quase mágico no qual a gente perde a percepção da passagem do tempo, de tão imersos que nós estamos na atividade. É algo praticado dentro de limites de tempo e espaço, que possuem suas regras próprias, descoladas do mundo real. É uma atividade livre de qualquer interesse material. No jogo, as responsabilidades do dia a dia, como ganhar dinheiro, por exemplo, não têm espaço, não estão presentes. E por fim, é alguma coisa que promove a interação social. O jogo é mais antigo do que a própria cultura. Essa aqui é uma frase do livro Homo Ludens, de Huizinga, que me impacta bastante, porque eu acredito que seja verdade. O jogo antecede o pensamento racional, e a gente pode ver isso em animais, por exemplo. Quem que nunca brincou com um cachorro? Além de Huizinga, eu também quero trazer a visão de Piaget e de Vygotsky. Segundo Piaget, o jogo é essencial na vida da criança porque promove tanto a assimilação, o processo no qual o sujeito incorpora novas ideias a estruturas mentais que já foram construídas, quanto a acomodação, o processo no qual essas estruturas internas são modificadas e reestruturadas de acordo com a realidade externa. Quando a criança brinca, ela incorpora, ela assimila o mundo exterior, incorporando a realidade que a cerca, mas também modifica a noção que ela tem sobre essa realidade, construindo assim o seu desenvolvimento. Além disso, Piaget também traz a ideia do jogo simbólico, sendo inclusive um marco de desenvolvimento muito usado aqui no hospital. Seria um momento, perto dos 2 anos de idade, que a criança ultrapassa a necessidade do contato direto com o real, com o concreto, e se torna capaz de representar o mundo através da imitação de símbolos, de imagens. É a brincadeira de faz de conta, que permite com que a criança vivencie diferentes papéis sociais. Com relação a Vygotsky, nós temos a teoria da zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que ela é capaz de fazer com ajuda, e a zona de desenvolvimento proximal, aquilo que fica no meio do caminho entre essas duas. E Vygotsky diz que é justamente nessa zona de desenvolvimento proximal que o professor deve agir. Assim como Piaget, Vygotsky também dá uma grande importância à brincadeira simbólica, justamente porque ela separa um objeto do seu significado e cria essa zona de desenvolvimento proximal. Uma criança não consegue pegar um telefone e ligar para alguém sozinha, mas ela consegue pegar um telefone de brinquedo e fingir que está fazendo isso. Tendo em mente toda essa fundamentação teórica, agora a gente passa para o contexto do programa de reabilitação infantil. Esse é um programa que exige que alguns grupos tenham um planejamento antecipado de atividades que precisam necessariamente ter um cunho lúdico. Por exemplo, nós atendemos pacientes que vão para a musculação aqui no hospital, mas são crianças que já são mais velhas e que têm um entendimento da importância que isso tem para a sua saúde. Mas isso não é verdade para os outros grupos. Parte do nosso desafio é justamente conseguir envolver as crianças para que elas mesmas queiram participar da nossa aula. Aqui nós temos os grupos nos quais eu fiz parte na reabilitação infantil, organizados de ordem decrescente de idade, em média. E a gente percebeu
que quanto menor a faixa etária do grupo, maior a necessidade da ludicidade nas nossas aulas. E é justamente aqui que surge a nossa lacuna. O problema que nós tentamos solucionar com essa planilha. Quando essa demanda por jogos e planejamento foi levantada pela Bruna, eu percebi que eu tinha um repertório muito escasso com relação a jogos e outras atividades, e essa questão de planejar as aulas é uma das demandas mais importantes do estagiário da reabilitação infantil. E é uma coisa que demanda muito tempo, ou no mínimo muita experiência. E a Bruna me mostrou que já existia uma planilha de planejamento de aulas na reabilitação infantil que foi feita pelos outros estagiários, pelo Wesley e pelo Luiz. E então, juntos, nós tivemos a ideia de criar esse banco de dados, essa planilha no qual a gente pudesse reunir todo o conhecimento que a gente tem, todos os jogos que a gente conhece, sendo um material acessível ao professor de educação física. Temos aqui o modelo da nossa planilha. Ela ainda está em construção, ela não está tão intuitiva quanto eu quero que ela fique, mas já é funcional. Todas as atividades têm o seu nome e a sua descrição. E aqui no meio do caminho, nós temos as características que a atividade pode ter. O tempo de duração, material necessário, qual o esporte que ela trabalha, que capacidade está sendo exercitada, de que forma os participantes são organizados, qual o nível de mobilidade necessário para a atividade e qual a complexidade das suas regras. Para usar essa planilha, primeiro a gente clica aqui na ponta para selecionar ela toda, depois vamos em Dados, mais Filtros e Filtro Padrão, e ela vai abrir essa janela aqui. Aqui em Nome do campo, nós podemos selecionar a característica que a gente quer filtrar. Eu quero, por exemplo, ver a questão do tempo. Em Condição, eu digo que ela contém determinada característica, e aqui em Valor, eu digo que característica é essa. Eu quero jogos curtos, por exemplo. Em Operador, eu posso clicar em E para adicionar um novo filtro pesquisa. Eu quero ver a questão do material, eu digo que ele contém a característica de ter bambolês. Coloco em OK e a planilha filtra e me diz quais as atividades que a gente tem que têm as características que foram desejadas. A gente clica aqui para voltar à organização inicial da planilha. Para adicionar novos jogos, antes de mais nada, a gente vem aqui no final da planilha. Vamos mesclar algumas células, eu vou mesclar 3 aqui no nosso exemplo. Dessa forma, a gente pode colocar mais de uma característica em uma coluna, só que ainda associada ao mesmo jogo. Digamos, por exemplo, que eu queira colocar a brincadeira de pique-bandeirinha. Pique-bandeirinha é uma brincadeira que pode ser feita. Que pode ser feita tanto por cadeirantes quanto andantes. Então, essas duas características na coluna de mobilidade estão todas na mesma linha do jogo pique-bandeirinha. Depois de colocar todas as outras características, de completar aqui a atividade, eu posso selecionar todas as linhas e colocar uma cor diferente, para que fique mais fácil diferenciar um jogo do outro. Como eu disse, a planilha ainda está em construção, ela ainda está incompleta. Nós temos um pouco mais de 50 jogos aqui, e o meu objetivo é ultrapassar 100 jogos antes de sair do estágio. Enfim, nós temos aqui as referências que foram usadas nessa apresentação. E eu quero deixar claro que essa planilha é um trabalho em conjunto de todos os estagiários da educação física. Eu tive o trabalho de organizar e planificar e colocar tudo bonitinho aqui, mas todos os estagiários contribuíram de alguma forma para os jogos que foram colocados, assistindo a aula, conversando com o pessoal. Eu, inclusive, agradeço especialmente ao Luiz e ao Weser, que compartilharam comigo as atividades que eles já tinham feito. E é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal!